Queridos, abra sua Bíblia lá em Marcos, Evangelho de Marcos. Algumas coisas Deus tem trabalhado no meu coração e às vezes eu fico assustado. Então quero conversar com vocês nessa noite sobre esse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Deixe aberto a partir dos versos 25 até o verso 30. Se existe algo nas nossas vidas como cristãos, é que eu e você devemos entender e ter a consciência de que somos muito importantes para o Senhor. Isso não deve restar dúvida nenhuma no meu e no seu coração. Cristo, o nosso Senhor, que morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, nos mostra claramente isso, definitivamente isso, quando foi à cruz e morreu pelos nossos pecados. Mas quando lemos o Evangelho ou os Evangelhos, nós encontramos a postura de um Deus que se tornou um de nós, sempre sendo favorável àqueles que são os marginalizados, aqueles que estão à beira do caminho, aqueles que vivem em uma crise tanto existencial como física, emocional, aqueles que vivem sem atenção do outro. A gente encontra isso por diversas vezes. Domingo de manhã eu falei para vocês sobre a viúva de Naim, e encontramos um Cristo, um Deus encarnado, que fez algo que os líderes religiosos na época não foram capazes de fazer. Ele se aproxima de alguém que chora a perda do seu filho, e ele toca no esquife, toca no caixão, ele se aproxima daquela mulher que chora, ele se compadece daquela mulher. Esta ação de Jesus, obrigado Mirna, esta ação de Jesus é uma ação de compaixão e graça. Ele se aproxima de quem sofre, ele demonstra amor e compaixão, e ele toca naquele esquife e faz com que aquele menino que estava morto pudesse ressurgir à vida, e devolvendo-o à sua mãe. Encontramos também em Marcos capítulo 1, a história de um leproso, de alguém que, não diferente desta mulher que estava agora sofrendo uma dor gigantesca, estava separado da comunidade de Israel, morando em um local chamado leprosário. E ele então decide sair da sua zona de conforto, ir ao encontro de Jesus, e decide clamar a Jesus, e pasmem! E quando eu digo pasmem, é porque isso na cabeça do judeu era inadmissível. O quê? Alguém tocar em um leproso. E Jesus então, quando ouve o clamor daquele leproso, diz, quero, tocando-lhe disse, fica limpo. Jesus sempre se aproximou daqueles que estavam à margem da sociedade. Em Marcos capítulo 10, narra a história de um cego Bartimeu, que clama a Jesus por socorro quando sabe que é ele que está passando na cidade. Diz o texto que Jesus parou e deu atenção a Bartimeu. Então nós sempre encontramos Jesus se voltando e tendo compaixão daqueles que sofrem. E não foi diferente de mim e de você. Jesus sempre tocou naqueles que aos olhos humanos são intocáveis. Jesus sempre tocou naqueles que aos olhos humanos não merece atenção. E a gente vê o ministério de Jesus sendo assim. O Levi, cobrador de imposto, que é completamente desprezado pelos judeus, pelo fato de cobrar imposto do seu próprio povo, ele o chama para ser seu discípulo. Jesus sempre deu atenção para aqueles em que a sociedade não acreditava. E é por isso que nós estamos aqui. Porque eu e você éramos de fato mais um. E o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos alcançou. E todas as vezes que Jesus toca naquilo que é intocável, Ele transforma.
Todas as vezes que Jesus decide agir naquilo em que a sociedade não age, há transformação. E nós conhecemos diversos testemunhos de pessoas que podem dizer: eu era assim, mas depois que conhecer a Cristo, hoje sou assim. E nós também podemos dizer a mesma coisa. Eu era desta forma e hoje, depois que conhecer a Cristo, eu sou assim. Porque há um olhar de graça, de compaixão e de misericórdia desse Deus eterno, voltado para o seu povo, voltado para aqueles que sofrem. E o texto que nós vamos ler mostra esse Jesus, com esse coração de compaixão, com esse coração voltado para o que está sofrendo, para o aflito, para o necessitado, e agindo em prol deste, com graça, amor e misericórdia. Então leia comigo o texto bíblico de Marcos, capítulo 5, verso de 25 adiante, que diz assim: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Está aqui Marcos narrando, especialmente no capítulo 5, 3 acontecimentos onde mostra claramente aquilo que ao olhar humano era intocável, aquilo que ao olhar humano era impossível de ser transformado, sendo revertido para a glória do próprio Deus. O capítulo 5 começa narrando a libertação do endemoniado gadareno. Um homem que era menosprezado pelas confederações de 10 cidades que estavam juntas, tinham uma moeda e que valorizavam mais a moeda, mais o dinheiro do que o ser humano. Um homem que era preso pelos demônios e morava nos sepulcros, e que diz que dia e noite, como um bicho ruivaiva, ficava gritando no meio do sepulcro. Jesus, quando chega em Nazaré, quando chega lá, nesse contexto, nos Gerazarenos, ele chega e vai de encontro a este demônio. O demônio vem socorrendo e diz: filho do Deus Altíssimo, por que vieste nos atormentar antes dos tempos? Jesus, conhecemos o texto, dá uma ordem para que aqueles demônios saiam, e todos eles saem, entram nos porcos, se precipitam, e diz que aquele homem então sadio, não mais atormentado, vestido, não mais nu, tem admiração de todos que vêm observá-lo, mas davam mais valor aos porcos do que a um homem liberto. Mas era um homem atormentado, um homem que morava no cemitério, um homem que vivia atormentando a cidade. Mas Jesus mudou a história daquele homem. No decorrer da história, diz então que vem ao encontro de Jesus um homem rico, um homem que tinha posse, um homem que era respeitado, um homem que era conhecido do contexto judaico, e se prostra aos pés de Jesus. E imagine só, ele sai agora de Nazaré, ele vem andando, a multidão vai seguindo este homem agora, que tem seus status, se prostra diante de Jesus, com um único pedido: Senhor,
a minha única filhinha está morrendo. Vem, toca sobre ela e ela viverá. E o texto vai dizer que no verso 24, que após esse pedido de um pai desesperado, que revela o coração, que não está preocupado com o que a multidão vai dizer, ao fato dele clamar insistentemente pelo socorro divino, que Jesus foi ter com ele. E é nesse interim, é nesse intervalo, que surge a história de uma mulher que estava padecendo, uma mulher que não apenas estava padecendo pela enfermidade que tinha, mas uma mulher que estava padecendo porque todos os esforços humanos que ela pôde fazer não mudou a sua realidade. E aqui está um primeiro ponto, meus irmãos: não há esforço humano nenhum que eu e você possamos fazer para que Deus, em apenas um toque, não possa mudar a realidade. Quantas às vezes eu e você se esforçamos para mudar as coisas e estamos a caminho errado, fazemos esforços para lugares errados, e gastamos tempo em lugares errados e não investimos naquilo que deveríamos investir, na pessoa certa, buscar a pessoa certa, se voltar para a pessoa certa, buscar socorro na pessoa certa, como este homem fez e como esta mulher também assim o fez. O mais interessante da narrativa de Marcos é que diz no verso 24 que Jesus foi com Jairo e grande multidão o seguia, comprimindo, apertando. E diz que aconteceu que esta mulher, que a Marcos não narra o seu nome, é uma anônima, é alguém que é legislada pela lei mosaica, é alguém que é considerada imunda, é alguém que está desprezada pela sociedade. Diz que esta mulher vai ouvir a fama de Jesus, ela vai ao encontro deste Jesus, e diz o texto que esta mulher, ao encontro deste Jesus, ela toca-lhe as vestes. Mas veja que o detalhe, diz que ela vinha sofrendo há 12 anos com a sua hemorragia. Conhecemos muitas histórias, irmãos, não talvez parecidas com a dessa mulher, mas histórias de homens e mulheres, e talvez muitos próximos de nós, que estão sofrendo há anos e não aprenderam que a solução para os problemas e do sofrimento em que eles vivem está na pessoa do Salvador, Cristo Jesus. Ele é o único que pode trazer paz e alívio para a alma daquele que sofre. É Jesus. E ele faz isso na vida de um homem que está sendo escravizado pelos demônios. Ele faz isso na vida de um pai que está desesperado, perdendo a sua única filha. E ele faz isso na vida de uma mulher que há 12 anos estava sofrendo sem poder ter solução para a enfermidade que ela tinha no seu corpo. E talvez você aí, ao ouvir tudo isso que eu estou falando, falou: pastor, isso eu já ouvi diversas vezes na minha vida, esse texto eu conheço de trás para frente, esse texto, se eu fechar os olhos eu imagino toda a cena. Ok, sabe qual é a grande dificuldade nossa? A gente conhece tudo isso, mas dificilmente nós temos a postura que essa mulher teve. Nós nos aproximamos de Jesus às vezes no meio da multidão, mas não estamos preocupados em tocá-lo. Nos aproximamos do meio da multidão para sermos enxergados no meio da multidão. O que é extraordinário desse texto, queridos, que diz que esta mulher, depois de ouvir a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe as vestes. A multidão que seguia Jesus porque tinha um interesse. O texto fala no verso 24 que a multidão o comprimia, o apertava. Mas essa mulher toca em Jesus. E o extraordinário é que depois que ela toca nas vestes de Jesus, pensando consigo mesma, isso é fé. Ela pensava consigo mesma, dizia para si mesma: se eu apenas tocar as vestes, desde que eu ouvi a sua fama, que libertou o cara que estava aprisionado naquele sepulcro pelos demônios, se eu tocar na veste destes em que a fama está correndo por toda esta região, que tem dado vista aos cegos, tem curado os paralíticos, se eu apenas tocar nas vestes desse homem, eu vou ficar curado. Ela falava isso para si mesma, e ela põe isso em prática. Ela não apenas fala para si mesma, mas ela põe a sua fé em ação. Ela vai ao encontro desse Jesus, e o texto fala que ela
tocou em Jesus. Meus irmãos, todas as vezes que nós nos aproximamos deste Senhor, com genuinidade de coração e com sinceridade de coração, e quando nos voltamos com fé para buscar esse Deus, sempre há uma resposta desse Deus em favor da vida do seu povo. Sempre há. Talvez não no meu tempo, no seu, mas sempre há uma resposta desse Deus em favor do seu povo. Eu gosto da expressão porque o texto vai dizer que ela dizia consigo mesmo: se eu tocar, eu vou estar curada desse flagelo. Quem somos nós? Quem é Jesus para você? Quando você se aproxima de Cristo, você se aproxima de Cristo no meio da multidão? Você adora no meio da multidão? Ou você aproxima dele com fé em um ato de adoração para adorá-lo por quem ele é, porque você sabe quem ele é? Quantos de nós sabemos quem é Jesus de fato? Pastor, eu sei, ele é meu Salvador, ok, tudo isso é verdadeiro. Mas na hora que o sofrimento chega, na hora que as circunstâncias estão difíceis, de que maneira nos aproximamos dele? Ou nós somos o contrário, buscamos socorro em tudo aquilo que humanamente podemos fazer, e aí depois, quando não há mais nada que eu possa fazer humanamente, eu corro até ele. A quem corremos primeiro, a quem pedimos socorro primeiro, a quem reconhecemos de onde vem o nosso socorro. A multidão estava apertando Jesus, todos estavam apertando Jesus, todos seguiam Jesus. Mas há alguém naquele lugar que tinha uma postura diferente. Essa mulher tinha uma postura diferente, ao ponto do próprio Cristo reconhecer isso. Irmãos, sejamos sinceros, nessa noite, se o Senhor olhar para mim e para você, se voltar para mim e para você, qual fé ou qual tipo de fé encontrará em mim e em você? A fé de alguém que se aproxima porque sabe quem Ele é. A fé de alguém que se aproxima e não duvida que pode sim ter sua resposta de oração respondida. Ou só mais um entre a multidão que apresenta-se nos cultos de quarta e no domingo e nas EBDs e vem cultuar o Senhor. Quem somos nós? O texto vai dizer que Jesus, ao ser tocado, verso 30 diz: Jesus reconheceu imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão e fez uma pergunta que aparentemente parecia ser uma pergunta desconexa, sem sentido. Porque o verso 24 diz que todos apertavam Jesus. O verso 24 diz que todos comprimiam Jesus. E ele vira-se para o meio da multidão e ele faz uma pergunta. E a pergunta de Jesus é: quem me tocou? E os discípulos, muito obviamente, respondem: Senhor, observa as multidões, observa aí. Todos te tocam. Todos te apertam. E a resposta de Jesus é extraordinária. Porque a resposta de Jesus para os discípulos que responde à pergunta do Cristo, quem me tocou, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto. O que Cristo está falando para os discípulos é: eu sei que todos me tocam. Eu sei que todos me apertam. Eu sei que a multidão me segue. Mas quem me tocou, isso é extraordinário, sabe quem eu sou. Não é um toque qualquer. Não é o toque da multidão que aperta e que é interesseira. Não é o toque da multidão que está afim do pão, dos peixes e dos milagres. É o toque de alguém que sabe quem é que está passando ali. É o toque de alguém que reconhece que o Deus encarnado está tabernaculando entre eles, está andando entre eles, está tocando na mazela deles, está curando, está restaurando, está libertando, está dando vista aos cegos, está levantando paralíticos. É um Deus que está trazendo agora para aqueles que estão à margem da sociedade significado na vida. Isso é extraordinário. Porque a pergunta de Jesus é essa: alguém me tocou, Pedro, tudo bem, Senhor, alguém te tocou, mas o Senhor está vendo tanta gente te toca. Vocês não entenderam a pergunta. Quem me tocou sabe quem eu sou, porque me tocou com a tamanha fé que de mim saiu poder.
De mim saiu poder. De que forma nos aproximamos de Jesus, irmãos? Às vezes nos aproximamos de Jesus apenas num ato mecânico, como fora dito nessa noite. Às vezes nos aproximamos de Jesus para prestar culto, simplesmente porque aprendemos a fazer isso. Nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos profissionais da fé. Pessoas que vêm adiante do Senhor porque sabem cantar os louvores. Pessoas que vêm diante do Senhor porque sabem orar e no fim da oração tem que dizer em nome de Jesus. Mas como nos aproximamos dele? Como o enxergamos? Como nos relacionamos com ele? De que forma esse Jesus, a quem eu digo que pertenço e sirvo, tem de fato feito sentido na minha e na sua vida? É esse mesmo Jesus que há anos atrás tocou na minha vida e na sua vida e mudou a minha história e a sua história, e aquele mesmo Jesus que nos relacionamos tão intimamente, é esse mesmo Jesus? Sim, ele continua sendo. E você? E nós? De que forma nos aproximamos dele? Será que o fato de estar no meio da multidão não nos fez ser como os demais? Que segue-o, que reconhece-o, mas que tem dificuldade de tocar, de reconhecê-lo, quem ele é. Está alguém ali, no meio daquela multidão, que podia mudar a vida de todos, mas apenas uma mulher e um pai desesperado buscou socorro de todo o coração. Jesus sempre, irmãos, estará sensível àqueles que o buscam de todo o coração. O texto bíblico vai dizer que esta mulher, após Jesus perguntar novamente, olhar ao redor, no meio da multidão, quem lhe tocou, ela atemorizada, consciente de que estava sendo alvo de um grande milagre, que homem nenhum por 12 anos, que médico nenhum por 12 anos pôde fazê-lo, que naquele mesmo instante ela estava curada do seu flagelo. Não importa o tempo do meu e do seu sofrimento, quando você se aproxima desse Cristo, deste Deus que é Senhor na minha e na sua vida, e toca-o reconhecendo quem Ele é e que Ele tem poder, pode esperar que há um Deus que está disposto a transformar as mazelas no meio do seu coração. Esse mesmo Deus fez isso com um endemoniado, fez isso com a filha de Jairo, e acaba de fazer isso com uma mulher que estava desesperada. Se ele é alguém que está sensível à nossa fé, se ele é alguém que responde a um ato de fé, reconhecendo quem ele é, aquele que tem esta ação precisa testemunhar a verdade. O que Jesus fez por você? O que Jesus fez por você? O que Jesus fez por mim? O que você tem testemunhado do que Ele fez na minha e na sua vida? O texto bíblico vai dizer que após Jesus voltasse para a multidão e a mulher então reconhecer, irmãos, eu não sei se você consegue entender a dimensão disso. Alguém com um ato de fé toca em Jesus, instantaneamente é curada, e ela sente isso instantaneamente no seu corpo, diz que ela estava trêmula. Sabe o que saiu de Jesus? O que saiu de Jesus, irmãos? O que saiu de Jesus, Áurea? O que saiu de Jesus, irmãos? Dinamis. Sabe o que significa isso? Poder de dinamite. Você imagina isso? É por isso que ela está trêmula. Ela tocou em alguém que é todo poderoso. Não há nada na vida daquela mulher em que ela não poderia ser tocada e liberta da forma como foi. Ela foi instantaneamente curada. Você tem essa dimensão 12 anos depois, sofrendo, legislada pela lei. Irmãos, imagina os
sentimento, a emoção dessa mulher ao perceber que no seu corpo não havia mais aquela doença, aquela enfermidade, aquele flagelo que a deixava escrava por duas razões. Primeiro, escrava da enfermidade. Segundo, escrava da lei. Ela era imunda. Mas ela reconhece. O texto bíblico vai dizer, leia comigo. Então a mulher atemorizada. Alguém tem uma versão diferente da minha, da palavra atemorizar? Tremendo de medo. Pergunta a você, se você estivesse no lugar dela, sentisse esse poder todo de dinamite, o que você faria? A expectativa humana, gente, era, vou tocar. Mas eu gastei tudo. Só que ela toca em alguém que não é mais alguém. Como eu vos falei, é o Deus encarnado. Que está andando no meio do seu povo. Como diz o Jonas Madureira, é o Deus encarnado que está se esfregando na nossa humanidade. Você tem noção o que é isso? De alguém que se torna um de nós e se esfrega na mazela humana para restaurá-los. Alguém que anda no meio do marginalizado, no meio daquele que está à beira do caminho, no meio daquele que no contexto social não era valorizado, no meio daquele que era legislado pela lei e que não tinha valor e que ao olhar do outro, do quem está do outro lado, esse não presta, esse é desprezível, tem algum pecado. É esse Deus que toca no defunto, que não pode ser tocado porque se torna imundo. É esse Deus que toca nos olhos do cego, que o povo diz tem pecado. É esse Deus que toca nesta mulher, ou permite ser tocado pela mesma. É esse Deus que agora vai na casa de Jairo, toca na sua filha. É esse mesmo Deus que toca no leproso. É esse mesmo Deus que tocou nas nossas vidas. E que continua agindo em nós. Que continua transformando a nossa história. Essa mulher, ela dá testemunho do poder de Deus, irmãos. A minha oração é que eu e você percebamos isso de fato. Nós somos alvos desse poder, desta graça, deste dinamis, quando o Senhor nos ressuscitou dos mortos, porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos alcançou e nos vivificou, nos dando agora sermos como nova criatura. Nós somos alvos desse poder. Mas é o poder da graça, do amor, da compaixão e da misericórdia. E é esse mesmo Deus que continua tocando em nós. Que continua, venham filhos. Por que vocês estão distantes? Por que vocês estão sofrendo? Vocês não sabem quem eu sou. Vocês não foram alvos da minha graça, do meu poder, da minha misericórdia. Por que continuam longe de mim? Venham filhos. Venham. Por que você testemunhamos desse poder? Do poder que nos resgatou da nossa fútil maneira de viver. Desse poder que mudou a história de um homem que estava sendo escravizado por quase 3.000 demônios. Desse poder que libertou e ressuscitou a filha de Jairo. Deste poder que permitiu uma mulher que estava escravizada há 12 anos ser livre 2 vezes da enfermidade e da legislação mosaica. É por isso que o testemunho dela é um testemunho verdadeiro. Ela tremendo, prostrou-se diante dele. A única razão, irmãos, ou a única maneira que aquela mulher teria e poderia fazer era prostrar-se. Quando nós somos alvos da graça, do poder e misericórdia de Deus, não há outra ação a não ser se dobrar diante desse Deus e declarar-lhe toda a verdade. Porque Ele mudou a história, a minha e a sua história. Essa mulher, ela declara, ela se prostra e diante dele declarou-lhe toda a verdade. Fui eu, Senhor, que te toquei. Eu ficava me fazendo algumas perguntas. Jesus é onisciente?
Será que ele não sabia? Ou Jesus queria que essa mulher expressasse a sua fé mais uma vez, declarando o que aconteceu? Ou talvez, e aqui, irmãos, é para pensarmos, será que Jesus não estava tentando mostrar para Jairo de que o Deus que libertou o endemoniado é o Deus que tem poder para libertar alguém com 12 anos de enfermidade e que estava indo na sua casa e que ele deveria descansar o coração? Eu quero que você imagine Jairo. Jairo está no meio dessa multidão, viu? Você imagina Jairo vendo tudo isso? Imagina. Imagina, após esse acontecimento, os da casa de Jairo chegando e falando assim, ó, não tem mais o que fazer, já era. Imagina Jairo, depois de ver tudo isso, a reação de Jairo. Jesus chegando na casa de Jairo e fala assim, manda todos saírem. Fica só a mãe, o pai, os 3 discípulos, a menina e eu. Imagina Jairo, sai todo mundo, porque agora nós vamos ver o milagre. A Bíblia não fala, não relata, a narrativa não mostra, mas eu viajo. Se eu estou no lugar do Jairo, eu ia falar assim, eu vi. Alguém que estava escravo há 12 anos foi curado instantaneamente. Eu vi. Ninguém me disse. Eu vi. E é por isso que essa mulher testemunha do que aconteceu. E sabe qual é a resposta de Jesus para essa mulher que agora reconhece que Ele era o Deus Todo-Poderoso que estava andando no meio do povo que tinha os seus flagelos? Filha, filhinha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre deste teu mal. Pode ir, filho. Você me tocou. Vai em paz. Que nessa noite, queridos, eu e você possamos apresentar diante do Senhor aquilo que ao meu aos seus olhos é impossível. Aquilo que ao meu aos seus olhos não há o que fazer. Que você possa apresentar o contexto de sua família a Deus. Que você possa apresentar a sua vida ao Senhor. E você possa ouvir desse mesmo Deus: vai em paz e fica livre. Vai em paz. Que tenhamos esta mesma fé. Que possamos reconhecer que somos alvos desse poder e graça. E que possamos declarar toda a verdade. O que Cristo fez por nós. O que Ele fez por mim, o que Ele fez por você. Que o Senhor nos ajude a viver esta verdade. Não adorá-lo só na multidão, mas adorá-lo por quem Ele é. Reconhecer isso. No meio da multidão, irmãos, da massa, todos nós levantamos a mão, adoramos. Mas só aqueles que o reconhecem de fato e de verdade faz isso com genuíno coração. Tem um amigo que ele fala assim: cuidado, porque Deus não se relaciona com a massa. Deus se relaciona com o coração, individualmente falando. O Senhor conhece a realidade de cada um de nós. Sabe como chegamos. Muitos estão o apertando, mas alguns estão tocando. Porque sabe quem Ele é. Reconhece-os quem Ele é. Se aproxima com fé. E pede com fé. Porque sabe que Ele tem poder de dinamite para fazer toda e qualquer situação mudar. A sua soberana vontade. Tá?
Concluo. Quantos daquela multidão tinham crises, tinham pedidos, até mesmo pessoas que estavam enfermas? Marcos não narra. Mas naquele dia, apenas Jairo e aquela mulher pôde ser alvos dos milagres do Senhor. Todos te tocam, te apertam, mas poucos sabem quem tu és. Todos te apertam, todos estão te buscando, mas poucos sabem quem Ele é. E isso, irmãos, se dá por um relacionamento íntimo com a sua palavra, com a vida de oração. Tem muitos que estão seguindo, mas poucos sabem quem Ele é. Que você seja um desses. Que o Senhor nos toque, continue nos tocando, e possamos testemunhar toda a verdade daquilo que Ele tem feito em nós e fez por nós. Em nome de Jesus. Vamos orar?